Bom dia! Bom dia, pessoas! Tudo bem por aí? E aí? Mais uma segunda-feira começando, mais uma semana próspera, linda. E aí, como que vocês estão? Conte-me tudo. Tudo certo por aí? Bom, vamos começar mais um dia, mais uma live do Clube da Casa. Para você que tá chegando agora, caindo aí de paraquedas, bem-vindo, bem-vindas. Bom, meu intuito com o Clube da Casa é levar mais informações possíveis, o tamanho de pessoas possíveis, para que elas tenham não somente uma casa, e sim um lar, tá certo? E aí, bom dia, como que você está? Muito bem-vinda, fico feliz, viu? Então, gente, deixa eu contar uma coisa. Nós temos falado sobre a história da casa, nós viemos falando sobre todos os processos que se vive dentro de uma casa, né? Conversamos uma semana cada vez um pouquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Isso mesmo. Por que a organização é um bicho de 7 cabeças, não é? Por que ainda tem tantas pessoas que relutam em não ser organizadas? Mas aqui eu vou contar um pouquinho da história, de como tudo aconteceu e como que a organização veio parar no nosso país também, tá? Bom, para começar, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, pode me deixar aqui embaixo as descrições, eu respondo. Lá no link da bio da Organize-se Já também tem o WhatsApp do Clube da Casa para vocês fazerem parte dessa comunidade e bater papo comigo. Muito bem. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Alguém trouxe café? Cafezinho, coisa boa, faz a gente acordar, despertar. Ai, é que eu não vi você um café. Quem de vocês já nasceu organizado? Assim, tipo, já sabendo tudo que faz dentro de uma casa, tudo que faz dentro da sua própria vida. São poucas pessoas que nascem organizadas. Isso mesmo. A grande maioria nasce sem ter o acesso à organização, né? Não que isso seja prejudicial, mas todo o período da nossa vida a gente tem como aflorar isso, tem como aprender a ser mais organizado, né? Não é porque a gente não nasceu numa família organizada que a gente tem que ser desorganizado o resto da vida, não é mesmo? E aí, o que eu vim falar pra vocês? Eu demorei 30 anos pra descobrir que eu era desorganizada. Mas num nível de desorganização que vocês não fazem ideia, né? E aí, o que acontece? A primeira vez que eu fiz o curso de organização profissional, eu fui entender a gravidade do que eu vivia, ou quer dizer, do que eu perdia na vida por não ser organizada, né? E assim, depois de tudo que eu passei no processo da organização, bom dia, Pi! Eu consegui sair, né, do estado desordem para organização e hoje virou minha profissão. De tanto que eu acredito que é algo que é revolucionário na nossa vida, tá? Mas para começar, você sabe que eu gosto de contar história, né? Eu gosto de falar para vocês o que acontece, por que acontece. E hoje eu trouxe aqui um pouquinho, um resumo, né, do que é organização e de quanto isso vai ajudar bastante vocês no dia a dia, tá bem? Bom, não surgiu aqui no Brasil essa ideia veio dos Estados Unidos, tá? E foi de uma mulher. Não sei porquê, mas as mulheres, elas adoram organização. Então, vamos lá. Karen Shortridge,
uma empreendedora que no início dos anos 80 começou a organizar espaços residenciais para amigos e familiares, tendo o trabalho aparecido em um jornal local de Los Angeles em 1983. Oi, tá dormindo ainda, né, pessoa? Tô. A história terminou com o anúncio de uma reunião para mulheres que gostam de se organizar, ocorrendo aos finais de semana. Inicialmente, o propósito desse encontro de mulheres que gostam de se organizar era apenas para falar de filhos, receitas, maridos, lares. Mas duas das mulheres presentes tinham outras ideias, não tendo interesse em discutir sobre fraldas molhadas. Em vez disso, elas imaginavam um grupo dedicado à construção de negócios. E aí elas começaram a construir esse legado, né? Na época, ambas as mulheres eram empreendedoras autônomas e começaram em 1970 a se organizar, bem antes de 1983, a sua primeira empresa. Uma empresa que era de tarefas para todos os fins. E colocou em contato com seu primeiro cliente organizador. Pedindo uma mudança nesse formato da reunião para uma veia mais empreendedora, a sala rapidamente foi dividida. Aqueles que gostariam de manter temas domésticos do dia a dia ficavam numa sala. E as outras que ensinavam aulas sobre organização de casas e escritórios para um programa de educação de adultos. E escreveram uma coluna de organização para o jornal, na Califórnia. Poucas semanas depois, todas elas se juntaram para uma reunião e, à medida que o grupo se uniu estruturalmente e organizacionalmente, as mulheres começaram a comercializar esses serviços como trabalho remunerado. Ficou claro para o mundo exterior que os organizadores eram empregadas ou empregadas domésticas glorificadas. Mesmo hoje, muitas pessoas ainda acham isso. Mas não é, gente. É totalmente diferente. É um processo. E chega a ser engraçado quando as pessoas falam: ué, mas empregada não faz isso? Não faz. Bom, com argumento convincente para acrescentar a palavra profissional para o trabalho das mulheres como organizadoras, essa descrição, que parecia estranha à primeira vista, acabou superando a percepção da governanta e abriu porta inicial para realmente atrair clientes. Em 1984, as mulheres concordavam com uma associação de organizadores profissionais e entrou com um pedido para que essa associação sem fins, né, lucrativos, com a intenção de mulheres ajudando mulheres, elas estabeleceram políticas de núcleos regionais e, em seguida, gerenciaram pessoalmente o lançamento dos primeiros núcleos em Los Angeles, San Diego, São Francisco e Nova York. Hoje já existem dezenas desses núcleos espalhados nos Estados Unidos. Sim, trouxemos todas as técnicas de lá. Bom, aí chegou a NAPLE, que é a associação deles, né, de profissionais de organização, em 1986. E com essa fundação desse núcleo, as 5 mulheres criaram a NAPLE. Nesse ano, de agosto a setembro, essas pioneiras formaram a associação elegendo oficiais, formulando contribuições e realizando eleições. À medida que essas reuniões se tornavam mensais, o grupo expandia-se das salas para salas de conferência e começava um movimento. Bom, uma delas lembra: quando nós nos encontramos em uma pequena sala de conferência localizada fora de um corredor, nesse primeiro encontro levantei na frente 10 mulheres, não percebendo em meus sonhos mais loucos que a profissão de organização cresceria para milhares de membros de todo o mundo. Em 87, a primeira conferência da NAPLE foi realizada em uma das salas de reunião em Los Angeles, no Hotel Sheraton. Uma ideia aparentemente impossível. Não tínhamos uma lista de discussão, mas precisávamos ocupar os assentos. Nós não queríamos ficar envergonhados com um baixo comparecimento, então convidamos nossos amigos e maridos para ajudar a encher a sala. Ai, gente, olha só que luta.
Bom, naqueles primeiros anos como importantes para o negócio do desenvolvimento profissional, todas as mulheres haviam encontrado seu nicho especial e todas nós éramos irmãs nisso junto, conta a empreendedora. As mulheres precisavam ser ouvidas e aqui estávamos. Nossos clientes, nossos colegas nos ouviam porque tinham algo valioso a dizer. Por isso, tudo aconteceu porque 5 mulheres tiveram a coragem e a determinação de ter uma ideia e acreditavam totalmente ser capaz e ser possível de transformar numa profissão, né? A fundadora Stephanie Cope também é autora de 8 livros de organização, produzindo conteúdo relevante em uma época em que apenas não tinha informação, né? Era pouca informação. Hoje no mercado americano, relacionado à indústria da organização, já está bem desenvolvido, né? A NAPO é uma instituição que reúne mais de 4.000 profissionais e empresas que trabalham de organização, prestação de serviços, fabricando ou vendendo produtos. Emocionante essa história, né? Elas foram as precursoras desse movimento de trazer mais organização e qualidade de vidas a todos. E depois de todo o esforço, hoje a atividade de Personal Organizer, porque lá se chama Personal Organizer, está presente em todas as regiões do mundo. Como que a organização chegou para o Brasil? Alguém sabe me dizer? Pois é, vamos lá. O Personal Organizer chegou no Brasil em 2002. Né? Ele começou a se desenvolver aproximadamente há 16 anos e veio com esse nome Personal Organizer. Só que, gente, quando a gente fala personal organizer, tem um monte de coisa envolvida, né? Tem personal de academia, tem personal disso, personal daquilo. Às vezes as pessoas não entendem o que de fato você faz, né? Então, eu sempre procuro falar profissional de organização e produtividade, né? Nós, da categoria. Alguns concordam, outros não, mas fica mais fácil o acesso, né? Às vezes a pessoa tá lá no fim do mundo, que personal o quê? Né? Então não sabe, então eu atribuo a categoria profissionais de organização, certo? Que é amplo, né? Tem uma gama enorme de funções, então profissional de organização e ponto. Não se tem registro da primeira pessoa que começou a trabalhar com organização no Brasil, mas sabe-se que muitas começaram primeiro ajudando amigos e familiares e viram que este dom poderia se tornar um negócio. Assim como eu, as pessoas que se tornaram personal organizer fizeram por vocação, por paixão e verem nessa atividade uma forma de encarar a sua relação com a vida e trabalho, levando qualidade de vida para as pessoas e para si próprio, né? Bom, o profissional de organização, quando ele faz a formação, né, de especialização, a maioria sempre tem uma profissão antes, né? No meu caso, eu tenho a profissão de designer de interiores, que veio antes do profissional de organização. Então, relativamente, todos têm. A pessoa simplesmente não acorda e fala, hoje eu vou me formar em personal organizer. Não. Geralmente tem uma estrutura por trás, né? Uma bagagem de estudo, de formação, e aí a gente dá um up, né? Amplia essa profissão antiga através da organização profissional. Então, no meu caso, eu atribuo que eu sou uma designer de interiores que organiza. Então, eu organizo os sistemas e deixo funcional a casa, principalmente a parte da marcenaria, né? Então, para que não haja bagunça, eu crio armazenamentos diferenciados dentro dos armários para que a bagunça seja contida, que cada coisa tem o seu próprio lugar, tá? Então, eu venho desde o planejamento e até a finalização da organização. Tem outras pessoas que são psicólogas, então usa a organização para organizar o lado pessoal. Tem pessoas que têm outros tipos de profissão e agregam isso, né, para que possa atender mais pessoas com qualidade, tá? Bom, então aqui, gente, eu descrevi quando que chegou no Brasil, por volta de 2002.
Eu fiz o meu primeiro curso em 2008, né? Eu fui fazer porque eu estava esperando a minha segunda filha e a minha casa realmente era um caos. Eu sabia lidar otimamente com a obra, construção, reforma, mas eu não nasci numa família organizada. Eu nasci numa família que a gente abria os armários, caía tudo em cima. Minha mãe e minha irmã são pessoas extremamente limpas, assim, a limpeza era de cima e embaixo, aquele plim, mas organização zero, né? E a gente, quando nasce numa família que não é organizada, você não sabe que você é desorganizado. Simples assim, porque aquilo é natural, você tá de base, né? Na sua base não tem o sistema. E aí você, como criança, vai crescendo adulto, você não tem como saber se você é ou não é, né? Às vezes a gente não enxerga que não é organizado, que foi o que aconteceu comigo, eu não enxergava, porque não existia nenhum sistema a qual eu fazia a minha rotina, o dia a dia da minha casa, né? E aí nessa gravidez eu queria deixar o quartinho do nenê todo organizadinho, porque eu via nas capas de revistas, as gavetas, todas as roupinhas organizadinhas por fileirinha. Eu falava, nossa, que interessante, que bonitinho. Eu quero fazer isso pro nenê, né? E aí eu fui fazer esse curso e aí, putz, parece que eu levei uma porrada na cabeça. Eu fiquei, gente, mentira que isso é organização. Nossa, que legal. Então, assim, existe um sistema, né? Você tem que fazer o destralha, você tem que classificar tudo que você tem e você tem que identificar. Então, você tem que tirar da sua casa, da sua vida, tudo que você não usa de verdade. Porque a gente, às vezes, não tem espaço e a gente acumula coisas só porque as pessoas deu ou só porque vai lembrar de alguém. Então, das primeiras etapas da organização é isso, classificar. A gente chama de famílias. Então tem a família da papelaria, né? Tem a família dos temperos, tem a família das panelas, tem a família dos talheres. Então a gente separa, faz essa classificação e depois vai identificando, né? Nossa, eu cheguei na minha casa. Quem disse que eu conseguia parar? Não conseguia parar. E tava tudo desalinhado, tudo em desordem, né? E aí eu comecei esse processo em mim, na minha casa. Quando eu vi, eu já estava fazendo uma mudança sem saber fazer mudança, porque eu nunca tinha feito mudança. Mas eu tinha um cliente que eu trouxe ele de uma cidadezinha do lado para Guarulhos. E aí, quando eu menos vi, eu já estava fazendo a organização, terminei a obra, guardei as coisas tudo bonitinho. E aí eu fui vendo que o processo realmente era válido, valia a pena, né? E aí, gente, me dediquei mais. Aí eu fui largando um pouco o design de interiores e só fui me dedicando à organização. De tão impressionante que era algo que não tinha preço, sabe? Organizar as pessoas não tinha preço. Então, por isso que hoje eu tô aqui contando um pouquinho da história da organização. Eu tenho uma amiga que me solicitou pra falar. Deixa eu ver o que ela quer falar. Peraí. Dani. Bom dia! Acho que tá ruim a internet. Mas tudo bem. Vamos ver se ela entra depois de novo. E aí o que acontece? Ninguém sabia o que eu fazia. Então era difícil de divulgar. Era muito difícil. Então, o que você faz? Eu organizo casa, mas organiza como? Porque aquela pessoa também não sabia que ela era desorganizada, né? Então, quando ela não sabe o que eu faço. Simples assim. Então, foi um mercado bem desafiador para entrar. Foi bem complexo das pessoas entenderem que eu não era empregada e que eu era profissional de organização e que eu fazia o sistema funcionar dentro da casa, enfim, uma loucura. Mas vamos voltar um pouquinho. Aí chegou no país, tal, bonitinho, a organização. E em 2013 foi lançada a nossa primeira associação, né, que é a Ampop.
E isso ocorreu numa época que todo mundo ainda estava perdido, ainda nem imaginava o que, que era. Então, eles fizeram igual as meninas lá dos Estados Unidos, juntaram todo mundo e fizeram esse encontro, né, para que todas as profissionais fossem juntadas e usassem a camisa da organização, né, que isso começasse a se a prorrogar no nosso país. E em 2014 foi feita a primeira feira de Congresso Nacional, né? E aí sim, gente, aí o negócio começou com uma força total, total. E a gente teve palestras do pessoal de fora da NAPL, então o, o administrador desses eventos, né, desses congressos, o José Luiz, tem uma equipe muito, muito boa e eles trouxeram muitas pessoas para poder exemplificar, clarear quais eram os caminhos que o personal organizer tinha que seguir aqui no país, né? Então, assim, é uma história muito, muito legal, sabe? Porque é uma profissão que a gente jamais imaginou. Eu, quando criança, jamais imaginei que existiria. E assim por diante, né? No futuro, a gente ainda tem profissões que a gente nem imagina que vão ser criadas. E assim veio o design de... o personal organizer. Bom, muitas pessoas começaram a trabalhar nesse setor achando que era um bico, né? Ah, eu vou organizar a casa da pessoa e tá tudo certo. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? A profissão se estendeu tanto, se amplificou tanto, que agora existem empresas que só tratam de organização. Então, já era, não é um bico, né? A pessoa fala assim, ah, eu vou fazer uma organização ali, como se fosse uma faxina. Não é, tá? Não é. Então, a gente tem dois tipos de organização. A gente tem a organização que a gente ensina vocês a se organizarem. O que eu acho que é muito melhor, porque a gente faz a transferência, né, do conhecimento. E com essa transferência, você se torna mega power organizado e tem o controle da sua vida na sua mão, né? As meninas dos Estados Unidos fazem isso e em uma boa parte do mundo também é dessa maneira. Ou você pode contratar os serviços, plim, e a sua casa está organizada em apenas minutos. Brincadeirinha. Aí você tem essa opção. Só que quando as pessoas vão organizar a sua casa, né, geralmente você não entra no processo. E quando você não entra no processo, você não entende, você não incorpora isso, né? Você não veste essa camisa. Então, provavelmente, daqui 2 meses, você vai ter que contratar de novo a pessoa. A não ser que você tenha muita disciplina. De voltar e colocar tudo exatamente no mesmo lugar que a pessoa deixou, né? Então, são duas maneiras, são duas formas de trabalhar. Eu trabalho com a forma de ensino, então eu ensino, eu vou com a pessoa, a gente fica o dia todo, a gente toma café, a gente conversa sobre os processos, e cada um é individualizado, né? Cada metodologia que a gente aplica na casa é diferente do outro. Nenhum cliente é igual ao outro, não somos nenhum igual ao outro, né? Então, a organização, quando ela se trata de ensino, para mim, eu atinjo meu objetivo, porque o meu objetivo é quanto mais pessoas estiverem com essa habilidade aplicada em suas vidas, é a minha felicidade, é o meu pagamento. Claro que a moeda ajuda, não podemos ser hipócritas, né? Moeda de sobrevivência é o dinheiro. Porém, tem a outra moeda, que é da satisfação de ter alcançado mais um, de ter o bichinho picado mais um. O bichinho de organização picou alguém. E... Nossa, adoro. Gente, eu fico tão feliz. Eu chego a chorar. Eu venho embora e falo, nossa, que delícia quando você recebe um abraço, quando você fala, nossa, você mudou minha vida. Não, eu não mudei sua vida, você mudou, você quis, né? Então, é algo, assim, é maravilhoso. A organização é maravilhosa. Bom, deixa eu ver lá, vamos lá. Existem profissionais que não estão se certificando no mercado, mas está tudo bem, tá? Tem pessoas que nascem organizadas, então já tem isso como dom, não precisa passar para a escola, tá?
O mais importante é a pessoa, vocês se identificarem com a pessoa que vai fazer o trabalho para vocês, tá? Bom, o que é um personal organizer, né? Ou aquilo que eu falei para vocês. Eu sou uma profissional de organização. É mais fácil de entender do que o personal organizer. É um profissional especializado em trazer praticidade para o dia a dia das pessoas, na sua casa, na sua empresa, porque é amplo, tá? Não precisa só ser em casa, não precisa ser só na empresa. Pode ser organização pessoal, pode ser organização aqui da mente. Então, tem vários setores de organização. Fica ligadinho nessa daí, hein? Bom, ambientes, espaços, rotinas, deixando tudo mais funcional de acordo com a necessidade de cada um e trazendo mais tempo e qualidade de vida para as pessoas. Olha quanta área de atuação tem o profissional. Mudança de ambientes de casa, né? Organização de ambientes para as pessoas que têm necessidades especiais, organização para bebê, treinamento de funcionários residenciais, organização para recém-casados, organização pós-luto. Gente, que difícil lidar com uma perda. Aí a pessoa ainda tem que lidar com a organização das coisas da pessoa que ficou. Então, para vocês verem como é amplo a gama de setores da organização, né? Tem organização de mala, organização de viagens, organização de rotina, né? Enfim, é uma infinidade de maneiras que você pode buscar um profissional de organização, tá? Bom, essa atividade está crescendo muito no nosso país porque cada vez mais as pessoas estão sem tempo e acabando deixando acumular seus pertences por onde andam. Isso causa estresse mental por não achar suas coisas, um estresse financeiro por comprar coisas repetidas e sem necessidade, um estresse ambiental. Sim. Consumismo e poluição ambiental por todas as gerações de mais lixo, né? É agora, porque você acaba comprando a mais, porque você não achou a blusinha, porque você não achou tal coisa. Quantas vezes, quantas pessoas me relatam isso? Ah, eu não achei o papel de presente, eu fui lá e comprei. Ah, não achei o durex. Ah, não achei. E vai, compra, compra, compra. Então, às vezes, quando a gente vai organizar, acha 10, 15 coisas da mesma qualidade, da mesma especificação. Putz, eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia aonde. Pois é, estresse, 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 dinheiro jogado fora, né? Nosso trabalho não é apenas organizar, mas também promover uma reflexão sobre os comportamentos de vida da pessoa, para que ela no dia a dia possa manter a organização através da incorporação de novos hábitos saudáveis, que tragam mais qualidade de vida e equilíbrio. Bom, vocês estão gostando? Quero falar uma coisa para vocês. Tem muitas tendências, tá, sobre organização no nosso país. Mas com forte crescimento, né, as possibilidades para o futuro são ilimitadas. O mercado brasileiro está apenas engatinhando, mas ainda vamos ficar ligado, pois logo após passarmos pela fase da organização de espaços, gerenciamento de tempo, organização de arquivos e documentos, estamos entrando também numa era digital, da organização digital. Então, tem várias coisas, né? Deixa eu ver aqui, a Lívia decora. Qual o valor que devemos cobrar? É por visita ou por hora? Então, Lívia, depende de como você fez a sua estruturação do planejamento de empresas, do planejamento do seu negócio, tá? Tem pessoas que cobram a hora, tem pessoas que cobram o dia, tem pessoas que, enfim, cobram um pacote. No meu caso, eu cobro o dia, né? Que ele é composto de 6 horas de trabalho, porque a organização, ela não te dá muito... você não consegue trabalhar mais que 6 horas, porque sua mente ela fica lotada já e começa a gerar estresse, você já não consegue pensar em muita coisa. Então, 6 horas de trabalho, tá? Eu faço por horas, pelo dia. Então, vai do que você fez do planejamento, né? As pessoas falam da precificação da organização, que é algo impossível, é algo que não dá, enfim, não.
É algo que cabe no bolso, sim. Mas você precisa saber qual é o custo da sua empresa para você denominar o número que você precisa por hora de trabalho. Quanto custa a sua hora, né? Então, quando você determinar quanto custa a sua hora, fica mais fácil. Depois você divide aí, ou você cobra por dia, ou você cobra por pacote, tá? É indefinido ainda. Cada um faz a sua precificação. Bom, o personal organizer moderno deverá se capacitar e organizar os avanços da tecnologia, né, de forma que o cliente possa aplicar no dia a dia. Ressalto que há serviços de apoio de setores da terceira idade, casamentos, mudanças, gerenciamento de documentos, né? Bom, nós temos a nossa associação, que tem aí por volta de, sei lá, umas 350, 500 pessoas hoje, né? E serve para que nós tenhamos o manual de ética. Bom dia, Vi! O nosso manual de ética, de comportamento, né? Que a profissão ela teve que ser lapidada e tem todos esses fatores que a gente tem que buscar a se profissionalizar mesmo, né? A Ampop tá aí, quem precisar procurar, né? E cada estado tem o personal que pode te ajudar, tem o profissional de organização, então é só entrar na Ampop que vocês conseguem achar o profissional mais próximo, tá? Bom, vocês querem ser bem-sucedidos na vida? Sim ou não? Perguntinha difícil, né? Eu acho que é fácil, vai. Por trás do sucesso, presta atenção, por trás do sucesso de pessoas bem-sucedidas, há duas palavras que fazem parte do cotidiano delas: organização e produtividade. Isso mesmo. Gostou? É assim que elas conseguem ir além de ter planos e sonhos realizados. Sem organização e produtividade, não há talento ou conhecimento que sustente uma carreira de sucesso. Pois é. Eu vou falar para vocês que é desafiador. Mas essas duas palavrinhas têm que andar no dia a dia de vocês. Se estiver no escritório, no trabalho, é observar a sua mesa, a sua volta, é observar o tempo que vocês demoram para achar um documento, é observar o computador, é observar tudo o que está acontecendo, né? Porque a organização e a produtividade vai te levar além do que você precisa. Observe as pessoas bem-sucedidas, vê se elas não têm essas duas palavrinhas com elas, depois vocês me contam. É importante entender que a organização e a produtividade andam de mãos dadas, pois uma influencia a outra diretamente. Se você mantém organização, consegue produzir mais e melhor. E, por sua vez, ajuda a continuar organizado. Você é igual treino, é igual andar de bicicleta, é igual dirigir um carro. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, mais organizado você fica, mais disciplinado. Você tem que ser muito disciplinado, tem que ter uma força de vontade além, sabe assim? Puxar lá do último lado, vou colocar a blusa no lugar da blusa, né? Então é a mesma coisa assim, a disciplina que eu digo você pegou um papel, não joga ele em cima da mesa, ele tem um lugar de arquivo. Se você pegou uma pulseira, aí eu vou por aqui. Daqui a pouco eu guardo ela. Aí você já fez o movimento aqui uma vez, pôs aqui. Aí depois, o resto, aí você vai lá e faz o movimento de novo. Agora eu pus no lugar. Faz o movimento uma vez só. Essa é uma das técnicas que eu uso comigo. Então, eu tiro tudo que eu tiver que guardar, eu tiro perto do local já para guardar. Porque aí eu poupo essas duas vezes, né? Então, tem muita gente que chega em casa, espalha tudo, aí começa a desordem. Tá tudo espalhado no sofá, nas cadeiras. Então, assim, a pessoa vai ter que fazer a segunda remessa. Ela vai ter que tirar, ela descansa no sofá, certo? Mas aí ela vai... Olha só quem tá aqui. O que você tá fazendo aí atrás, menino? Tá prestando atenção, fuxiqueiro. Então, ela vai ter que fazer esse movimento duas vezes, né? Então, chegou
com o casaco, é um casaco que você não vai usar mais, já vai lá no guarda-roupa e já coloca direto. Porque se você coloca em cima do sofá uma vez, aí você deita e descansa, depois você tira dali, aí até tirar dali, então você faz o movimento 2 vezes, né? É uma técnica que eu uso comigo mesmo, então se eu for tirar o sapato, eu já tiro do lado da sapateira. Se eu for fazer alguma coisa, né, específica, eu já vou e guardo direto, né? Eu não fico embaçando. Então, o segredo é colocar tudo no seu lugar na hora que tirar. Bom, e como fazer com que a organização e a produtividade seja integrante do seu dia a dia? Estabeleça prioridades. Muito bem. Oi, Má, bom dia. Estabeleça prioridades. É importante ter foco e separar o joio do trigo, pois não é possível fazer tudo de uma vez, né? A gente foi ensinado a ser multitarefas, então tem que fazer tudo de uma vez só. Quem foi que disse que tem que ser assim, né? Então, a gente aprende que se fizer uma coisa de cada vez, você está sendo improdutivo. Mentira. Contaram uma mentira. Colocaram uma crença militante, uma crença limitante no cérebro aí, tá? O ideal é fazer uma coisa de cada vez. Então, segue a prioridade do dia. Hoje, o que eu preciso fazer hoje? Bom, a prioridade é tal coisa. Então, coloca ali, né, a prioridade para ser feita, né? Não é possível fazer tudo de uma vez. Se vocês fizerem, ok, mas não vai sair. Não vai sair do jeito certo. Cada uma das coisas que vocês fizerem vai estar craqueladinha em algum setor, tá? Separe um tempo, pelo menos uma vez por semana, e coloque todas as suas atividades a fazer numa lista. Depois selecione as ações com maior importância e deixe elas marcadas nessa lista. Eu sempre falo das listas para vocês, mas hoje, em relação a prioridades, é isso. Precisa de uma lista. Não adianta ficar colocando as coisas na cabeça para resolver. Ah, eu tenho coisas, tá tudo, sei tudo, tá tudo aqui. Não, que eu vou sair para a rua ou que eu vou estar aqui no meu trabalho. Não. Lista, 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 lista. Checklist, checklist, checklist. Tem que fazer, tá? E aí, quando você fizer, tipo, pega aquela canetinha, um marcador, alguma coisa e coloca na frente ou risca embaixo, que aquilo é a prioridade, né? Faz isso que vocês não vão se arrepender. Bom, depois que... Agora faça da sua lista uma memória auxiliar. Consulte-a todos os dias e vá fazendo ações que pode, conforme o local e o tempo que você dispõe. Por exemplo, está parado numa fila de banco, aproveite e faça aquele telefonema para a escola do seu filho que está na lista, né? Então, intermediando as ações entre elas, tudo bem, você está no banco, já resolve o problema da ligação, tá? Então, ela é seu guia, né? Você não pode deixar de andar com ela. Ou você anda com a prancheta, ou você faz uma lista no celular. Tem um aplicativo que chama To Do, e aí você vai criando listas nele, e essas listas vocês vão olhando. É toda hora olhando, tá? Eu gosto de andar com um caderninho, que eu sou bem analógica. Adoro um caderno. Bom, e aí você consegue ver claramente tudo que você tem que fazer e escolher atividades que se encaixam no seu momento, né? De repente, ações externas acontecem e você acabou tendo que cancelar um evento. Então você tá lá com a sua lista, você olha o que eu vou colocar no lugar desse evento, né? Então já ir usando o tempo a seu favor, usando, né, essa sua memória em papel ao seu favor, né? É um erro pensar que o ambiente físico não afeta na sua produtividade. A bagunça ocupa tempo, porque faz com que você gaste muito mais tempo procurando objetos e papéis. Quando você está em um local organizado, se sente muito mais motivado a produzir. Muito mais. Existe a bagunça, né, visual. E esse comando que é levado, né, para o cérebro deixa ele irritadiço, porque tem tudo, tá tudo fora do lugar. Então, quando você mantém toda a parte externa organizada, aí é uma parte que você já está no meio do caminho andado da produtividade. Mesmo porque você não vai ter que ficar fazendo toda hora, todo dia, levanta, faz uma coisa, levanta, faz outra, já está tudo resolvido, tá?
Usem a tecnologia a seu favor, como eu estava falando do aplicativo, tem o Google Agenda, tem um monte de outras coisas que vocês podem ajudar, com lembretes, inclusive, tá? O To-Do e o Trello são aplicativos de gestão de tarefas, viu, gente? E ele é bem fácil de usar, tá? Então, eu gosto muito de falar da organização, eu me apaixonei pelo setor e quero que vocês tenham um pouco mais de consciência do que vocês podem estar modificando na vida de vocês. Muitas pessoas falam, ai, minha vida não vai para frente, ai, eu não sei mais o que fazer, não, eu tô perdida, eu tô enrolado, ai, a minha vida tá um caos, ai. Já tentaram organização? Tentem organização, né? Tenta organização externa, tenta organização interna, faz uma reflexão. Se você não sabe organizar, procure pessoas que possam te ajudar, procure vídeo no YouTube, né? Tem eu aqui, eu faço a região de Guarulhos e São Paulo. Mas procurem alguém que ajude vocês. Não vivam sem organização na vida de vocês, por quê? Vocês vão respirar muito melhor, vocês vão ter tempo para vocês, né? As pessoas falam muito de qualidade de vida, de bem-estar, e tá tudo interligado ao dinheiro, às coisas que vocês compram. Ah, qualidade de vida é tudo que eu tenho, qualidade de vida, bem-estar. Ah, eu tenho um sofá gostoso, então eu tô com bem-estar. Não é isso, gente, tá? Não é comprar coisas, não é fazer com que a gente acumule que vai deixar uma vida mais gostosa. E sim, uma vida organizada, uma vida setorizada, uma vida planejada. Porque as ações externas já acontecem toda hora, já vem problema toda hora, toda hora, toda hora. Então, se a gente tá um pouquinho organizado, fica melhor, né? Fica bem melhor, fica mais gostoso. Bom, agora que eu dei uma clarificada na ideia de vocês sobre organização, trouxe um pouquinho da consciência, um pouquinho do iceberg do que está por vir ainda no nosso país, porque isso ainda vai ser revolucionário, já está sendo, imagina daqui a alguns anos, né? Eu agora, a partir da próxima semana, vou fazendo aos poucos, vou fazendo um cômodo de cada vez aqui com vocês, vou falar da cozinha, vou dar dicas de como vocês organizam melhor, vou falar da sala, enfim, vou separando por cômodos, por ambientes para que vocês tenham aí uma vidinha mais organizada e mais próspera, né? Afinal de contas, a organização é dinheiro no bolso, é tempo o suficiente para vocês viverem a vida, né? E não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Tem que querer, é só acionar o botãozinho. Puf, não, eu vou. Hoje eu vou fazer o que para me organizar? O que você vai fazer hoje para se organizar? Conta para mim, né? Vamos pegar o cesto o balde e já começar por ambiente? Pega lá, vai na sala. Pega um balde aí, um cesto, recolhe as coisas que não pertencem à sala. Dê o primeiro passo. Já faz a sua primeira lista. Depois vocês vão me contando, viu? Se vocês gostaram, se tá começando. Ah, arrumem a cama também assim que levantar, viu? Ai, vocês vão dar um primeiro comando aí maravilhoso e vocês não têm noção de como o dia de vocês vai fluir, tá bom? Bom, gente, é isso. Gosto muito de tudo isso. Quero falar para vocês que eu fui uma pessoa bem desorganizada e hoje eu consegui lutar contra tudo que fui ensinada. Não é porque os nossos pais ensinam determinadas coisas que eles estão certos ou errados. Busque a melhoria e a evolução própria, todos os dias. E aí, conselhão, vá se organizar. Vá mesmo. E vá organizar a sua casa. Agora. Bom, uma excelente semana a todos. Quem precisar aprender a se organizar, eu tenho curso online. Porque agora, na época de pandemia, tá todo mundo em casa. Não sei o que eu faço, não sei se eu quero. Vai lá no link da minha bio. Tem um curso bem prático, tá? Eu falo sobre as técnicas da organização para que a sua casa fique nos trinques, linda, organizada, funcional.
Se vocês precisarem de dicas, entre lá no WhatsApp também, que é da comunidade do Clube da Casa. O que você precisar perguntar, eu também posso te ajudar, tá? E bora fazer essa semana a mais excepcional de todas? Vamos? Não deixa a crise tombar a gente. Vamos que vamos, a gente tá dentro de casa, a gente ainda tem coisa para resolver, tem um monte de coisa para organizar e para fluir aí na nossa vida, né? Gente, beijo. Até a próxima semana. Muito, muito obrigada. Muita gratidão por vocês estarem acompanhando esse projeto, tá? Se cuidem. Cheirinho. Até mais.